Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Saga. Hoje é dia do nosso quadro Mistério dos Games. Nossa, há quanto tempo eu não falo esta frase. Mas sim, hoje volta o quadro Mistério dos Games. Depois de muito tempo sem postar nenhum vídeo desse quadro, ele está de volta e pretendo trazer, novamente, toda sexta-feira, alguma história tenebrosa por trás de algum jogo. Então, sem mais delongas, hoje trago mais uma história tenebrosa por trás de Pokémon. Seja bem-vindo a Mistério dos Games. Eu tenho uma história que gostaria de contar para vocês. Vejam, eu sou um simples universitário, vivendo sozinho em um apartamento. Naquele tempo, eu estava muito empolgado com o lançamento de Pokémon Red, Gold e Soul Silver nos Estados Unidos. Eu me escondi da mídia, propositalmente, por motivos escolares, ou seja, isso não será encontrado em fóruns como o 4chan ou Bulbapedia, etc. Eu estava ocupado durante o ano letivo e não tinha muito dinheiro, logo não pude comprar a versão Soul Silver no dia do lançamento. Quando as aulas acabaram, eu encomendei o jogo pela Amazon. Entretanto, levaria uma semana para chegar, e eu decidi que durante esse tempo eu jogaria novamente minha versão do Pokémon Cristal, no meu Game Boy Color. Foi aí que me lembrei que minha mãe tinha jogado a fita fora, porque eu disse a ela que meu save tinha dado problema e deletado. Eu estava com muita raiva do jogo. Ela também jogou fora a minha versão Silver. Então tudo que eu tinha era o meu velho Game Boy Color. Sendo assim, comprei a versão Silver no GameStop, já que era o único jogo da série Pokémon que eles tinham disponível para Game Boy Color. Eu cheguei em casa e comecei a sessão nostálgica. Foi aí que as coisas começaram a ficar bizarras. O logo da Game Freak iniciou como normal, mas ficou congelado. Eu pensei que o cartucho estava com algum bug, então desliguei e liguei o Game Boy de novo. O mesmo aconteceu. Eu tentei novamente apertando todos os botões. Eventualmente a logo desapareceu e lá estava uma tela preta por 5 segundos. E de repente, ao invés do menu convencional, eu já estava no jogo em um arquivo antigo. Primeiramente chequei as informações do treinador e o seu nome era apenas 3 pontos. E achei que não era muito original. Chequei o perfil e ele tinha 99.999 horas de jogo. Todas as 16 insígnias e 999.999 Pokébolas. E todos os 251 Pokémons na Pokédex. Vendo que ele tinha o Mew e o Celebi, eu achei que ele estava usando um Game Shark, ou que ele era um jogador muito hardcore mesmo. Fui ver os Pokémons para ver qual era esse time tão bom que ele tinha. E para minha surpresa, ele tinha 5 Gnomes. E um sexto Pokémon chamado Hurry, que significa pressa ou rápido. Eu pensei que isso deveria ser alguma piada cruel da pessoa que havia jogado. Quando fui ver os status dos Pokémons, como eu já esperava, havia letras estranhas nos Gnomes. Todos level 5. O meu alfabeto Nous estava meio enferrujado, mas consegui identificar que juntando todas as letras formava a palavra Leave, que significa saia. Já o último Pokémon era um Cyndaquil, que parecia normal, mas estava level 5 com apenas 1 de HP e apenas 2 ataques, Leer e Flash. Eu não sei o porquê o nomearam de Hurry, mas na hora também nem me importei. Uma das coisas estranhas que também percebi foi que apesar do volume do Game Boy estar no máximo, nenhum dos Pokémons fazia aquele som padrão de quando checamos o seu status.
apenas puro silênio. Quando já tinha checado todo o meu time, eu fechei o menu. Eu estava parado no que parecia ser uma sala dentro da torre Bellsprout. Entretanto, por alguma razão, não havia nenhum NPC ao meu redor. E mais estranho ainda é que o pilar no meio não se mexia, como se só tivesse ali, inclinado no canto. Não havia nenhuma música e não havia saídas ou escadas, ou pelo menos eu não achei que houvesse. Eu andei por ali alguns minutos, mas não achava nenhum caminho. Essa, com certeza, não era a sala que eu havia visto na torre Bellsprout antes. Eu chequei meus itens, à procura de algum escape rope, mas a mochila estava completamente vazia e também não estava encontrando nenhum Pokémon selvagem ao redor. Finalmente encontrei uma escada atrás do pilar. A tela ficou preta e a música finalmente começou a tocar. Eu tive um arrepio repentino quando reconheci a melodia. Era a mesma melodia que você escuta na rádio da Alph Ruins, aonde os Unous estão. Imediatamente percebi que a tela escura não era uma tela de load, e sim um lugar escuro, aonde eu precisava usar o flash. Antes de cuidar disso, eu entrei na Pokégear para mudar a música do rádio para algo menos assustador de se ouvir. Mas vi que não havia rádio cards, ou até fones, ou time cards. Só havia um mapa onde mostrava o jogador, 3 pontinhos, andando no meio da escuridão. Me recordei que o Cyndaquil tinha flash, então desliguei a Pokégear e usei o flash, mas me arrependi na hora. A sala era de um vermelho sangue, com um caminho cinza e linear para o sul, e a escada que eu usei anteriormente já não estava mais lá. Eu não tinha outra escolha, a não ser ir para o sul. A tela ficava escura a cada 20 passos, e eu tinha que usar o flash novamente. Quando eu finalmente cheguei no final, apareceu algo que parecia ser uma placa onde podia se ler: "Volte agora". Repentinamente apareceu na tela sim e não. Como eu não sabia do que se tratava, escolhi sim e a tela escureceu novamente, fazendo um som como se eu estivesse subindo uma escada. A música dos Unous que tocava no rádio parou em alguns segundos. Foi mudada para a música não tão assustadora quanto da Pokéflauta. Eu estava em outra sala escura, mas eu segurei a respiração e usei o flash novamente. De repente a mensagem "Hurry has faded", que aparece normalmente quando seu Pokémon fica sem HP e você tem que levá-lo até o centro Pokémon. Achei isso estranho, porque ele não estava envenenado e ainda tinha 1 ponto de HP, e eu claramente não estava em nenhuma batalha. Chequei meus Pokémons rapidamente, e ele não estava mais no time. E de fato percebi que nenhum dos meus Pokémons estava lá, e havia sido substituído por 6 Unons level 10. Eu li novamente o alfabeto Unon e percebi que formava a palavra He died. Significa ele morreu. De qualquer forma, depois dessa mudança bizarra, a sala estava acesa e revelou-se uma sala extremamente pequena com apenas 4 espaços. As paredes dessa sala eram de tijolo cinza, como se eu estivesse dentro de algum vazio. Do lado de fora, a sala parecia apenas um monte de lápides, como aquelas de Lavander. Andei pela pequena sala, apertando A várias vezes e nada aconteceu. Eu concluí que era apenas um jogo hackeado por um cara maluco e sádico que vendeu o cartucho para a loja onde eu comprei. Mesmo assim, minha curiosidade já era enorme nessa altura. Chequei o perfil do jogador e percebi que aquela miniatura que aparece do jogador estava sem os braços e parecia mais triste e vazio de uma forma que não consigo descrever. E de alguma forma ele tinha 24 insígnias, o que claramente é impossível.
Depois de alguns minutos vagando ali, o meu personagem começou a rodar, como quando você usa escape rope, mas ao invés de subir, ele foi para baixo, devagar, como se estivesse afundando. Depois dessa tela, a música parou, e depois de finalmente aterrissar, o personagem estava diferente novamente. Ele não estava mais nas cores normais, e sim totalmente branco, como na versão do Game Boy Pocket, mas tudo estava branco, até a sua pele. Olhei meu perfil novamente, e lá estava ele, sem pernas, braços e com o que parecia sangue em seus olhos. E além disso, ele estava com 32 insígnias, fato que começou a me perturbar, como se aqueles números significassem alguma coisa. Também chequei meus pokémons, e agora eram 5 Unous, level 15, e um Celebi level 100. No alfabeto Unous diziam Dying, morrendo. Quando vi o status do Celebi, ele tinha apenas um olho, uma perna, um braço e um ataque, Piercing Song. O lugar que eu estava era a Torre Bellsprout, com um pilar imóvel como antes, exceto que agora praticamente tudo era vermelho. Andei para o norte por um tempo, o que parecia infinito. Eventualmente encontrei um homem e uma mulher, NPCs, que não falavam comigo. E então repentinamente começou uma batalha. A música do rádio No começou novamente. Eu poderia jurar que eu tinha aqueles 5 Unons e um Celebi, mas agora só tinha um Celebi, aquele level 100. O meu rival tinha um Pikachu level 255. Não me perguntem como. No menu de batalha, eu só tinha as opções dos ataques ao invés de Fight, Run, Item e Pokémon. A batalha seguiu assim. Após isto, os 2 pokémons morreram. Eu disse, morreram! O Celebi desapareceu da minha lista, e após a luta, a miniatura do meu rival foi esvaindo-se até ficar transparente. Chequei novamente todos os status e os pokémons. Agora meu personagem parecia um fantasma, com os olhos negros, e com uns nons era possível ler No more. Não mais. Então lá estava eu novamente no meu quarto, em Newburgh. Com uma diferença, meu personagem não se mexia mais, ele apenas flutuava pelo cenário, e eu nesse ponto estava com medo de descer as escadas. Como eu não tinha outra escolha, chequei os itens no quarto e nada aconteceu. Então desci as escadas e não havia nada. A mãe do meu personagem não estava lá. A saída pela porta não funcionava. Então vi um vão pelo qual consegui sair e continuei sentindo o sul com aquele personagem estranho que já estava transparente e com aqueles olhos negros estranhos. Continuei andando sentido sul por muito tempo, quando encontrei, para minha surpresa, eu mesmo, ali no estado normal, com as cores normais, e ele me disse adeus para sempre. 3 pontos. Reparei que os 3 pontinhos eram o nome do jogador anterior do cartucho, e o avatar normal desapareceu. Veio então a mensagem na tela, 3 pontos de interrogação. Usou Nightmare. Apareceu novamente aquela animação de quando se usa o escape rope, e agora estava novamente naquela sala rodeada de túmulos, ou pelo menos é o que eu achava.
Como a essa altura já não tinha mais o meu personagem, apenas um cenário, apertei Start. Apareceu 0 insígnias e apenas uma caveira no lugar das fotos dos treinadores de Johto. Olhei meus pokémons e eram todos os Nons level 25. Como eu já percebi, soletrei o alfabeto e lia-se I'm dead, estou morto. Apareceu um texto na tela dizendo RIP, descanse em paz. A sala que aparecia era uma sala vazia, que na verdade era um túmulo, e ao lado havia outro túmulo. O túmulo do meu rival, Red. Na minha lápide dava para ler. 3 pontos. Está morto. Ele morreu alguns anos após ganhar de seu rival Red. Ele era um jovem treinador, que apesar dos esforços para ganhar tantas insígnias e tentar ser o mestre Pokémon, ainda assim não foi capaz de evitar o inevitável fardo da morte. E os seus esforços foram eventualmente esquecidos pela geração seguinte. Era impossível sair do texto, não importava o que apertasse. Tentei resetar o jogo, e o mesmo aconteceu, então decidi desistir desse pesadelo terrível. Depois dessa experiência, eu nunca mais consegui olhar para os Unons e para o jogo da mesma forma. Eles dizem que apenas a primeira geração tem contos e lendas, mas a segunda geração tem me mostrado o quão desagradável a verdade pode ser. Eu me diverti muito com a versão Soul Silver quando ela chegou. Ainda não consigo parar de pensar no que aquele jogo me mostrou. Você acredita ou não? Mistério dos games. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se viu o vídeo até aqui e gostou, deixa aquele like, adicione o vídeo aos seus favoritos. Não tá no canal? Aproveita a oportunidade e se inscreve. Toda semana temos vídeos novos. Não deixe também de me acompanhar nas redes sociais, na fanpage do canal, no Facebook, no Twitter também, eu estou lá. E também no meu Skype, tudo está na descrição do vídeo. Aqueles que me pedem toda semana para trazer uma creepypasta de mistério dos games, eu fico muito contente. E você, que tem aquela história que você mesmo criou, ou que você conhece, que é tenebrosa, entre em contato comigo, mande ela para mim, que ela pode vir parar no canal. Tenha bons sonhos.